A partir de agora, Aspirinios. Para alcançar e merecer a segunda juventude, é preciso se desapegar das preocupações que tinha na primeira. Quando essa juventude parte 2 terminar, não virá a juventude parte 3, mas o fim. Só quem atravessa ao menos 5 décadas de vida pode entender a bênção que é entrar na segunda juventude. Claro que antes é preciso passar pelo purgatório. Poucos chegam aos 50 anos sem fazer uma profunda reflexão sobre a finitude. E dá um frio na barriga, claro. Amedronta, principalmente quem ainda não fez nem metade do que gostaria de já ter feito a essa altura. Será que vai dar tempo? Passado o susto, a resposta é: vai. Eu sei que você teve problemas e talvez ainda tenha, muitos. Eu também tive, talvez não tão graves. Depende da perspectiva que se olha. Mas isso não pode nos impedir a graça de sermos joviais como nunca fomos antes. Lembra quando você dizia que só gostaria de voltar à adolescência se pudesse ter a cabeça de hoje? Pois é, praticamente está acontecendo. Essa é a diferença que tem que ser comemorada. Na primeira juventude, tudo vai acontecer. Na segunda, está acontecendo. Eu abro o nosso podcast de hoje com esse trecho de um texto de Marta Medeiros para mulheres maduras. Sabemos que muitas se sentem visíveis, achando que já viveram tudo e que temas como amor, sensualidade, sexo e afins, por exemplo, são para os da primeira juventude. Em um país que envelhecer parece crime, talvez muitos achem que sim. Mas nós estamos aqui para dizer que não. Afinal, uma mulher no auge da sua maturidade, mais liberta com seu corpo, mais aberta para explorar a sua sexualidade e afetividade, não pode e não deve se sentir invisível. A nossa convidada de hoje é a Lorena Muniz, do perfil Sexo, Amor e Psique, em que ela desmistifica vários tabus sobre esses assuntos. Lorena, é uma alegria ter você aqui. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Nath, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estou aqui ansiosa para conversar com a Lorena, que eu fico fazendo print dos posts dela e fico tentando internalizar os negócios, né? Então, tê-la aqui vai ser ótimo. Bem-vinda, querida. Obrigada, Nath. Lorena, antes eu preciso dizer, gente, vocês vão ver esse sotaque maravilhoso. Lorena estava nos contando, ela é baiana, de Salvador. Esse match incrível entre Minas e Bahia que a gente adora, e espero que essa conectividade Minas-Bahia também aconteça aqui agora no nosso podcast. Eu estava dando uma olhada no seu perfil e são vários assuntos relacionados a sexo, amor e psique, inclusive várias, com perdão da palavra, várias porradas. Né? Só para os fortes. Nossa, só para os fortes. Mas a gente decidiu começar com essa história das mulheres maduras, inclusive baseado num texto que você mandou, que você recebeu, né? Sobre essa história da invisibilidade dessas mulheres, né? Das mulheres maduras em se sentir invisíveis nessa fase da vida. Nesse país que a gente sempre fala isso quase como um mantra, né? Nesse país em que a gente vive, em que envelhecer parece ainda ser um crime. Eu queria que você começasse falando sobre isso, assim, como é que você enxerga isso? Então, recentemente eu abri uma caixinha de perguntas, é uma forma, né, de estar ali sempre em contato com as seguidoras, e eu abri uma caixinha de perguntas depois de uma enquete para saber por que elas se sentiam pessimistas diante da ideia de encontrar alguém, né? Estava perguntando para as mulheres solteiras da página. E eu recebi várias respostas de mulheres maduras falando
uma delas trouxe essa palavra, inclusive, né, invisível, assim, falando sobre como elas se sentiam invisíveis na idade delas, porque os homens da idade delas só se interessavam por mulheres bem mais novas do que elas, e elas se sentiam sem alternativa, elas se sentiam, vamos dizer assim, fora do mercado do amor, vamos colocar assim. Isso é cruel, né? Fora do mercado do amor, mas não sei, você que tá nesse tema, que trabalha com isso, é de fato um tema muito espinhoso, assim, né? Uhum. Porque é uma realidade. Tá dada, é uma realidade. É uma realidade e às vezes eu fico me imaginando como sair dela, né? Fernanda, essa é uma discussão excelente, assim, né? Tem uma antropóloga que eu gosto muito, que é a Miriam Goldenberg, que ela estuda envelhecimento. Então, ela é incrível. Muito ela amiga. É maravilhosa. Eu amo o trabalho da Miriam, assim, né? E os trabalhos dela, alguns deles passam bastante por essa experiência do amor das mulheres no processo de envelhecimento, né? É uma realidade na nossa cultura. Na verdade, na cultura do mundo como um todo, é a realidade mais presente. A gente não pode dizer que é a realidade de todas as sociedades hoje, mas é a mais presente, a mais marcante, que é essa cultura da juventude, é o culto à juventude, né? Não é à toa que as clínicas de estética estão lotadas, as academias estão lotadas não por pessoas que estão buscando saúde, mas por pessoas que estão buscando estética. O mercado da indústria da beleza é um dos maiores mercados que existe, né? A indústria da beleza é uma das maiores indústrias que existem e ela está centrada, basicamente, em fazer a gente se sentir o mais jovem possível, né? É tudo em torno do rejuvenescimento. E a gente não pode deixar de falar que esse processo de envelhecimento para homens e para mulheres é muito diferente. Ele acontece de maneira muito diferente, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, a gente não pode desconsiderar os fatores históricos que estão por trás disso, que são valores do patriarcado, do machismo mesmo, de manter as mulheres sempre ocupadas com o aspecto estético delas, com a beleza delas, porque enquanto elas estiverem ocupadas em terem a beleza ideal, em alcançarem a beleza ideal, que é inalcançável, isso vai mantê-las ocupadas demais para que elas canalizem a energia, o foco delas na vida para o mundo, que é o mundo que está dado como o mundo dos homens, que é o mundo do dinheiro, é o mundo do trabalho, né? É o mundo de explorar o mundo à nossa volta. Então, a opressão que existe sobre as mulheres, a pressão estética que existe sobre as mulheres, ela é muito mais violenta do que a pressão estética que existe sobre os homens. E aí, quando a gente vai olhar para essas mulheres que estão envelhecendo e para relacionamentos amorosos que se pautam em grande medida numa escolha baseada no aspecto estético, e aí a gente pode entrar em uma outra discussão gigantesca, que é a discussão do capital estético, do capital sexual, né? Então seria uma discussão muito grande aqui para a gente. Quando essas mulheres se veem envelhecendo, elas se veem perdendo esse capital. E se a gente pensar no relacionamento como uma economia, né, que funciona ali, tem que ter um fluxo de troca para uma economia funcionar, essas mulheres, a moeda dessas mulheres, que é o capital sexual e estético delas, vai perdendo valor diante do capital estético masculino. Então, o que é que acontece? Bom, vou chegar ali já. Mas o que é que acontece? As mulheres envelhecem. Então, vamos pensar numa mulher com 25 anos de idade.
Essa mulher, com 25 anos de idade, no auge da juventude dela, no auge da capacidade reprodutiva dela, ela tem uma gama muito ampla de possibilidades de homens para se relacionar. Então, ela pode se relacionar com homens de 20, porque os meninos de 20 ficam... Os rapazes de 20, né, meninos? Os rapazes de 20 ficam com as mulheres de 25. Ela tem os homens na casa dos 30, que ficam com mulheres de 25. Elas têm os homens na casa dos 40, que ficam com mulheres de 25. E os de 50 também ficam com mulheres de 25. Então, o leque dela de possibilidades é muito grande. E conforme essa mulher vai envelhecendo, esse leque enxuga muito rápido. Então, essa fala, que é a fala da invisibilidade, ela não começa aos 50 anos das mulheres. Não começa, sei lá, quando a mulher entra na menopausa, né? A menopausa é um biomarcador importante, mas não é ali que ela começa a se sentir invisível. O sentimento de invisibilidade dessa mulher já vem de muito antes e muitas vezes ela simplesmente não sabe nomear o que é que está acontecendo. Mas a mulher cruzou a casa dos 30, ela já sente fortemente o impacto do desinteresse masculino por ela, porque o interesse masculino está focado na menina de 25. Então, ela passou dos 25 e o olhar dos homens continua ali. Então, a partir dos 30, as mulheres já começam a relatar esse incômodo, que é assim: ai, eu entro nos ambientes e eu sinto que os olhares, eu não consigo captar mais os olhares masculinos, eu não me sinto olhada pelos homens como eu me sentia antes. Aí começam a entrar as questões. Eu acho que foi porque eu engordei, eu acho que eu tô feia, eu acho que eu isso, eu acho que eu aquilo. E isso começa a afetar muito a autoestima da mulher, porque a nossa autoestima foi programada socialmente para ser validada a partir do olhar e do desejo masculino. Então, quando esse olhar e esse desejo masculino não estão acontecendo, as mulheres começam a sentir a autoestima delas profundamente comprometida, né? Então, essa fala das mulheres já começam ali na casa dos 30, principalmente se ela passa se ela é muito impactada pela mudança hormonal que acontece ali nessa etapa, né? Então, ela já começa a falar ali. Mas ali nos 30, ela ainda tem muita possibilidade. Já quando a gente vai olhar para uma mulher que está na casa dos 45, dos 55... Eu. Ai. Mas depois vou te contar que eu acho que eu ainda tenho algumas coisas antes de chegar na invisibilidade. Mas vai lá, tô gostando dessa maravilhosa. Quero saber. Então, as mulheres chegam ali na casa dos 45, na casa dos 55... aí elas já conseguem dar nome ao que elas vivenciam, que é dizer: eu me sinto invisível. Eu sinto que eu não sou desejável pelo masculino, especialmente pelo masculino, né? Eu sinto que eu não sou desejável. Porque se a gente olhar para a experiência masculina, o que é que vai acontecer? A gente vive numa cultura que é a cultura da pedofilia. Que é a cultura da pedofilia é o seguinte: é a cultura que socializa homens para se interessar e investir sexualmente sempre em meninas jovenzinhas que transmitam que tem um comportamento ou que transmitam a mensagem para eles de alguma forma, a mensagem de pureza, a mensagem de inocência. Por quê? Porque isso aciona neles a percepção de poder, né? Se eu, enquanto homem forte, estou aqui no lugar de protetor da menina pura e inocente e frágil, eu tenho poder dentro da relação. E aí a gente vive nessa cultura que condiciona o olhar dos homens para essas mulheres mais novas. E a gente tem o oposto no universo feminino. Então, a gente tem na nossa cultura, que também é uma coisa da cultura da pedofilia, é o discurso de meninas amadurecem mais cedo, né? Então, as meninas ficam maduras muito mais cedo, não dá para se relacionar com meninos da mesma idade,
porque elas são muito mais maduras que os meninos da mesma idade. Essa é uma forma de legitimar, de validar, reforçar essa cultura da pedofilia que serve ao interesse masculino. E aí as meninas com 20 anos de idade, elas estão procurando caras de 30 anos de idade, porque elas foram condicionadas a acreditar que essa diferença de idade dá a um homem uma maturidade e um lugar que é o lugar que vai fazer ela se sentir segura, né? Ela não é socializada para que ela se sinta segura dentro da relação através de si mesma, mas através da figura masculina. Então, quando a gente olha para a experiência masculina, o que a gente vai ver é que aos 20 anos os meninos estão passando, os meninos não, os rapazes, estão passando o maior perrengue, porque as mocinhas de 20 anos não querem os rapazes de 20 anos. Elas querem os caras de 30 anos. Então, com 20 anos, eles estão passando o maior perrengue. E aí, eles vão chegando no auge deles, ali na casa dos 30, que é quando fica mais cambiável a relação. Que é os 30 anos ainda são um marcador para a nossa sociedade, né? De adultez, assim, de considerar que aos 30 anos você finalmente deveria estar no auge da adultez. Então, aos 30 anos, fica mais cambiável para o homem. Aí, ali, ele começa a conseguir se relacionar com mulheres de 20, com mulheres de 30, com mulheres de 40, com mulheres de 50, e por aí vai. E aí, ele meio que se equipara à possibilidade do leque de relações das mulheres. Só que a curva é inversa. Então, dos 30 para frente, a mulher, as possibilidades das mulheres declinam. E dos 30 para frente, a possibilidade dos homens aumenta. E aí, esses homens vão chegar aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, ficando com mulheres de 25, de 35, de 45, de 55 e de 65 e por aí vai. Mas uma mulher de 55 anos não tem essa possibilidade, porque aos 55 anos ela é lida como uma fruta que murchou, que passou do tempo, né? Que não vai dar mais aquele suco saboroso, já vai dar aquele gosto de passada. Ela é lida socialmente dessa forma. E aí ela fica invisibilizada, porque as possibilidades, eu recebi esses dias uma mensagem de uma seguidora falando sobre um desconforto dela, assim, em revelar para a família que ela, aos 55 anos, estava se relacionando com um homem de 80. E aí ela falou, mas a relação é ótima, blá, 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 e a gente conversou um pouco sobre aquilo dali. Mas depois daquela conversa, eu fiquei pensando exatamente nessa dinâmica social dos relacionamentos. E eu pensei, quantas mulheres de 85 anos estão se relacionando com um homem de 55? Quantas mulheres de 80 anos estão se relacionando com um homem de 55? Porque a curva, exatamente, a curva é inversa. Mas... Isso é muito cruel, né, Lorena? Não, eu tô ficando com vontade de chorar já. Vou ter que amarrar meu bode aqui na esquina. Cara, é muito mas a gente cruel tem que mesmo. pensar, mas a gente tem que pensar sempre que a gente está fazendo uma corrente, que a gente está entrando aí e que a gente faz parte dessa corrente. A gente sempre fala isso aqui. A gente é de um uma elo, mudança né, de corrente. comportamento aí, né, dessa mulher que está chegando aí na maturidade. E que eu acho que tem muito, a gente precisa muito discutir isso, tem se discutido, porque antes esse assunto era inclusive tabu. Muitas dessas mulheres sofreram, né, da nossa geração passada, sofreram isso calada, e hoje a gente tá pelo menos colocando isso para fora e questionando isso, né, e colocando isso de uma forma bem clara mesmo, e é isso, se nos recusando a entrar nessa condição de fruta que tá murcha. Porque não tá? Exatamente, não tá mesmo. E aí eu ia entrar nesse... Existe um outro lado.
Vejam bem. Posso abrir o espumante, Lorena? Pode abrir o espumante. Existe um outro lado. Esse outro lado ainda é um outro lado que está sendo conhecido pelas mulheres agora, que é essas mulheres que estão chegando aos 45, aos 55, 65, elas chegam num contexto muito diferente da geração anterior à nossa, né? E a gente também tem visto um movimento muito grande dessas mulheres maduras de libertação, assim. E de uma libertação que é uma libertação importante, eu diria fundamental para a nossa sociedade, que é a libertação da ideia de que elas precisam de um relacionamento para serem felizes. Sim. Então, para muitas também... mulheres, especialmente as que já foram casadas, né? As mulheres que já foram casadas, tem um dado, eu não vou saber te dizer números agora, mas tem um dado que é o seguinte, vou dar a ideia dele. Diante de uma separação de um casal heterossexual, os homens se recasam muito mais rápido e com muito mais frequência do que as mulheres, enquanto as mulheres... E aí você pode dizer assim, é porque ninguém quer se relacionar com a mulher, por exemplo, que é mãe solo. Tem isso também, tem um estigma aí social grande sobre isso. Mas tem também que são as mulheres que não querem se casar de novo. Porque depois de passarem por um casamento, eu não sei se alguma de vocês é casada ou já foi casada. Eu sou. Já fui. Depois de casar uma vez, a mulher descobre que o casamento é um grande empreendimento para o homem e não para ela. É verdade. É verdade. Pois é. Isso é uma verdade. Aliás, isso é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas. Pois é, e eu vou te dizer, sabe qual é um outro dado? Homens, quando se casam, a expectativa de vida deles aumenta. Mulheres, quando se casam, a expectativa de vida delas diminui. Que beleza! E isso é só a prova de que o casamento é um grande empreendimento para os homens e não para as mulheres. Então, é verdade. Essas mulheres, elas muitas vezes, elas não querem recasar. Elas não querem casar de novo, elas não pensam nessa possibilidade. Elas até querem ter um relacionamento, ter um namorado, cada um na sua casa, quando quer dormir junto, dorme junto. Mas, até quer isso, mas casar de novo, há muitas ressalvas para essas mulheres. E aí, quando elas chegam nesse momento de maturidade, o que tem se visto com muita frequência são mulheres que chegam nesse ponto da vida e dizem assim: eu cheguei até aqui, e até aqui eu estive toda a minha vida me dedicando aos outros. Eu estive toda a minha vida cuidando dos outros, atendendo aos interesses dos outros, me anulando para preservar o que o outro queria, para garantir o que o outro queria, para preservar o bem-estar do outro. Eu me anulei a minha vida inteira. E isso acontece especialmente ali na fase da menopausa, que é o biomarcador que eu falei, né? A menopausa, ela não é uma questão hormonal, é o simbolismo que ela carrega. Sim. Então, quando a mulher entra na menopausa, não, né? Que menopausa é um dia só, assim. Então, quando ela menopausa, ela vem para esse processo de reflexão sobre a vida dela. Eu tô entrando numa nova etapa da minha vida. É um momento, a gente chama de momento de inflexão, né? Ela diz, espera aí, eu tô entrando numa nova etapa da minha vida e eu preciso fazer um balanço de tudo que eu vivi até aqui. E aí, nesse momento, a gente vê cada vez mais, eu posso falar assim, com propriedade, mulheres na casa dos 50 anos fazendo faculdade, fazendo primeira graduação, segunda graduação, cada vez mais. Minha turma da faculdade era composta praticamente por mulheres que estavam fazendo uma segunda graduação depois de anos de carreira,
e resolveram ir fazer uma segunda graduação por realização pessoal, porque estão passando por esse movimento de inflexão, né? Então, essas mulheres estão num momento também muito libertário da vida delas, assim, de dizer: eu passei a minha vida toda vivendo pelos outros, agora é o momento de eu olhar para mim. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou viajar, eu vou começar uma faculdade, eu vou começar um hobby novo, eu vou experimentar a vida, e ela vai explorar a vida, inclusive sexualmente. Então, a gente pensa que depois da menopausa, a vida sexual da mulher vai ser uma catástrofe. Mentira! Depois da menopausa, muitas mulheres, uma parcela muito grande de mulheres diz: minha vida sexual deu um salto depois da menopausa, porque coincide muitas vezes com o momento que os filhos estão adultos e saem de casa, ela não tem mais as despesas dos filhos, ela não tem mais compromisso com nenhuma outra pessoa além de si mesma. E ela vai dizer: cara, eu vou viver minha sexualidade, agora eu sou livre, devo mais nada a ninguém, tá cada um pagando suas contas, e eu vou fazer o que eu quero, eu vou me explorar sexualmente, eu vou me conhecer sexualmente. Então, elas também estão vivendo esse momento de descoberta sexual na vida delas, de um lugar de muito mais liberdade com o próprio corpo. Elas estão mais seguras de si, de quem elas são, muitas vezes, né? Claro que não é a realidade de todas, mas também é uma realidade. E eu tô aqui falando sem parar. Não, Lorena, você tá maravilhosa nas suas colocações, e você tá falando isso, eu tô lembrando aqui, eu tenho um exemplo na minha casa, que quando os meus pais se separaram... Eu ia falar também da minha tia aqui. Os meus pais se separaram, o meu pai arrumou rapidamente uma namorada. A minha mãe, ela foi procurada por um namorado de adolescência que descobriu que foi o amor dela e tal, sei lá. E aí ele procurou a minha mãe e eles começaram com um casinho, assim. E o cara falou que tava se separando também e tudo. E a minha mãe, beleza, uhul, vida louca, né? Começou a fazer aula de inglês, entrou pra turma de teatro, começou a fazer milhões de coisas e tal, quer ir pro cinema, quer dançar, quer isso e aquilo. E o cara começou a meio que chamar ela pra ir pro sítio todo final de semana. E lá, e ela falou: o quê? Não, meu filho, você tá querendo colocar outra Amélia na sua vida, entendeu? Coisa que eu não sou e não quero ser. Se você quiser me chamar pra viajar, pra dançar, entendeu? Pra fazer milhões de coisas, tudo bem. Agora, pra eu ficar ali todo final de semana, indo pra sítio e que não sei o que, você só vai trocar 6 por meia dúzia... Deu um pontapé na bunda dele, o homem depois ficou atrás dela um tempão, ela não quis saber. Sua mãe é a prova viva. É a prova. Não, gente, eu tenho uma tia, preciso também falar da minha tia, posso? Claro. Minha tia viveu um grande amor com meu tio que faleceu e vivia para ele mesmo. Então, nós, sobrinhos, não podíamos nem chegar perto. Ele era muito sistemático, a gente amava ele, mas ele era muito sistemático, ele monopolizava essa tia. A gente ganhou uma tia quando meu tio partiu, na real, né? E ela hoje tem 63 anos, ela passa todos os fins de semana fora, ela só não quer um homem, porque ela fala que ela já viveu com ele, eles ficaram juntos aí, sei lá, acho que 20, 30 anos, talvez, né? Que ela fala que ela já viveu isso. Eu ainda quero apresentar um vibrador para ela, porque eu penso assim, tudo bem se você não quer ter um cara dentro da sua casa, que eu também acho que não é uma boa pedida. Mas assim, se privar do prazer, que eu tenho certeza que, como católica, apostólica romana do interior de Minas, talvez ela realmente não tenha passado pelo que a gente está vivendo hoje, dessa liberdade de conhecer o corpo, as meninas mais novas mais ainda do que a gente, né? Mas ela é igual a mãe da Fernanda, ela está correndo, tiveram alguns colegas, né, de escola que procuraram, porque ela sempre foi uma moça muito bonita e ela é muito interessante. Ela não quer saber, só que eu queria trazer uma coisa mais legal, que enquanto você estava falando aí, Lorena, eu me lembrei, eu faço conteúdo para algumas pessoas sobre longevidade no Instagram, e uma delas, a gente postou há algum tempo, tem pouco tempo na real, foi em outubro,
Saiu uma pesquisa falando que o sexo é melhor depois dos 50 anos. E uma pesquisa real aqui, ó. Melhor depois dos 50, sim. É o que aponta uma pesquisa sobre sexo feita pela OnePoll, no mercado americano, para gigante de produtos eróticos Lelo. Não conheço nem a OnePoll, nem a Lelo. Mas foram entrevistadas 2.000 pessoas com 50 anos ou mais, e 35 disseram que são mais íntimos de seus parceiros agora, depois dos 50, do que já foram antes. E, além disso, quase metade dos que têm filhos falam que quando os filhos saem de casa, o sexo melhora muito, apesar da questão do ninho vazio, mas assim, você tem mais liberdade dentro da sua casa, né? Enfim, é uma pesquisa enorme, eu estou dando só um número aqui para a gente ficar mais animada. E aqui fala o seguinte: os lugares mais populares na hora do sexo para as pessoas de 50 são o quarto, 69%, e a sala, 48%. Eu acho só que eles estão bem conservadores, mas... Precisam explorar um pouquinho mais, né? Casa tem outros compartimentos, tipo a escada, né, o elevador. Mas... Pois é, tá vendo? O que não faltam são exemplos no nosso entorno. Se a gente chegar um pouquinho mais perto dessas mulheres maduras para conversar com elas, né, com um pouquinho mais de intimidade, a gente vai descobrir que tem muito potencial nessa fase da vida, né? E aí eu vou trazer uma outra informação que é sobre essa curva de interesse por relacionamento, né? Que é a curva de interesse por relacionamento das mulheres. Ela sobe, e eu acho, não me lembro exatamente qual é a idade, mas acho que ali, em torno dos 40 anos, ela começa a declinar, né? Ela começa a diminuir. As mulheres já não estão naquela busca por relacionamento. Elas têm outras prioridades na vida, querem viver outras coisas, etc. e tal. Enquanto isso, a curva para os homens, ela declina quando eles são jovens, tipo, eles estão nem aí, estão nem querendo saber de casamento, de relacionamento sério, estão querendo saber de nada disso. Eles estão no auge da vida reprodutiva deles, né? A capacidade reprodutiva dos homens, ela é maior do que das mulheres. Então, as mulheres menopausam ali 45, 50 anos, né? E os homens vão, em média, até os 55 ali, que é o auge, se eu não me engano, da capacidade reprodutiva deles. Não que eles não possam reproduzir depois disso, mas pensando no auge mesmo. E eles querem viver explorar essa potência sexual deles, que na vida deles, porque eles são socializados para isso, na vida deles, o desfrutar sexual, da experiência sexual, é o mais importante, é o mais significativo. Fica à frente de qualquer outra coisa no relacionamento. E aí eles não estão nem aí, tá lá embaixo a curva deles. Quando eles chegam ali por volta dos 55, né, que eles vão entrar na conhecida andropausa, aí eles querem um relacionamento. Aí eles vão olhar para a vida deles e vão dizer assim, poxa, tem um momento de inflexão também, né? E vão dizer assim, porque eu passei a vida toda e não me aquetei com ninguém, não construí intimidade com ninguém, não construí uma relação, um vínculo, né, com ninguém. Eu acho que está na hora de eu parar, de eu me concentrar numa pessoa, numa experiência com uma pessoa. Não que essa pessoa vá ser uma mulher da idade dele, né? Porque ele vai querer a mulher... A novinha, a novinha. Vai querer a novinha, exatamente. A literatura funkeira está aí para falar. A novinha, só fala da novinha, né? Pois é. E aí eles chegam nessa idade querendo focar mais em ter uma família. Quando as mulheres estão no movimento oposto, que é o movimento de saída da família, saída do lar, né? Para ir para o mundo. E aí eles passaram a vida toda no mundo e agora vão fazendo esse movimento de ida para o lar. Então há muitos desencontros. Dá demais. E esses desencontros, eles existem essencialmente por uma questão de socialização mesmo, né? É cultural.
é como nós somos educados para ser. Mas tem uma coisa também, Lorena, eu faço parte de uma turma, talvez, e que eu acho que tem crescido muito, as mulheres têm casado mais tarde. Cada vez mais. Sou eu e mais 2 irmãs, eu sou a mais velha. Todas nós casamos mais velhas. Todas nós casamos depois dos 40. E menos a minha irmã mais nova, mas a minha irmã mais nova casou com quase 40. Ela casou agora com 30, 37, 36. Mas assim, eu juntei com meu marido, eu tinha 42. Minha irmã também já teve filho com 40, minha irmã do meio, entendeu? Também, e casou com um homem 10 anos mais jovem do que ela. E também, assim, chutando balde, entendeu? Nem fora aí, da curva. Bora lá. E assim, então, eu falo que assim, a minha família, ela é meio, de fato, ela é meio fora da curva da história toda, até desde a história da minha mãe, até a história da gente ter casado, porque nós somos 3 mulheres, não fomos criadas para casar, fomos criadas obsessivamente pela minha mãe para sermos mulheres independentes, não depender de ninguém na vida. Foi esse mantra que ela e a gente levou ao pé da letra, então todo mundo casou tarde. Mas eu não sou a única. Você vê um movimento de muitas mulheres correndo atrás primeiro das suas vidas, depois é que elas vão pensar em casar. No meu caso, eu não quis ter filhos, então isso também facilitou a minha vida de resolver quietar mais tarde. Mas aí talvez também quem resolva casar mais tarde, talvez encontre aí um segundo casamento, igual eu encontrei meu marido no segundo casamento dele, já com filho grande, já e que deu um match aí também, porque tem esses casos também. Tem muitos casos sim. Assim. Isso é um legado do feminismo. Foi o feminismo que abriu essa possibilidade pra gente de priorizar outras coisas na nossa vida que não o casamento. De uma mulher poder dizer... não, eu não quero casar agora, eu tenho 30 anos e eu tô no auge da minha força de trabalho, na minha plenitude cognitiva aqui, de produtividade. Eu quero usar todo esse intelecto, todas essas ideias, todo esse furor da juventude para produzir coisas novas, etc, etc. Não quero casar agora. Então isso é um legado do feminismo. E aí, como o feminismo é uma coisa muito recente, e a gente vê a segunda onda do feminismo, que vem junto com a liberdade sexual ali, com o surgimento do anticoncepcional, é que vai abrir essa porta pra gente, né, através do controle reprodutivo, de dizer, não, eu tenho outras possibilidades que não ser mãe aos 25 anos de idade, tá com 3 filhos aos 25 anos de idade. Existem outras possibilidades para minha vida, existe um mundo do trabalho ao qual eu posso pertencer também, que eu também posso reivindicar um lugar nesse mundo do trabalho, e ainda não é uma realidade do Brasil, é uma realidade que está se construindo, a sua e a das suas irmãs. Então, por isso vocês ainda são um ponto fora da curva. Eu tenho essa consciência. Mas você vai para a Europa, que é um continente muito mais antigo, né? E você chega em países como a Alemanha, como Dinamarca, e você vai ver mulheres 40 anos, começando ali os grisalhos dela, e ela de barriga na rua, ou com um bebê recém-nascido no carrinho, assim, que é o filho dela. Então, é muito comum nos países europeus uma maternidade já mais à frente, né, numa idade mais avançada. Então, no Brasil, a gente ainda vive muito o terror, que eu digo que isso é uma forma de terrorismo, assim, né, que fazem com as mulheres, que não, mas depois dos 30, os seus óvulos perdem a qualidade, e os seus óvulos isso, e os seus óvulos aquilo. Cara, do ponto de vista biológico, isso é uma possibilidade, sim,
mas eu fui outro dia numa ginecologista que trabalha com reprodução humana e eu falei, eu quero fazer uma avaliação aqui para congelamento de óvulos. Ela foi lá, avaliou, a gente fez a avaliação da qualidade dos meus óvulos, eu tô com 33 anos de idade. Ela disse, Lorena, seus óvulos estão maravilhosos, você tem uma reserva ovariana incrível, eu não vejo nenhuma necessidade de você pensar em fazer congelamento de óvulos agora, assim, eu não vejo sentido em você fazer isso. Mas a gente vive nesse terrorismo, que é o terrorismo do, se eu não casar até os 30, para ter filhos até os 30, eu não vou poder ter filhos depois, eu não vou poder ter essa instituição e esse grande sonho capitalista que é a família, né? Eu não vou poder ter nada disso. E aí as mulheres passaram séculos desesperadas por um casamento, porque elas achavam que essa era uma única possibilidade da vida delas e que era a grande salvação delas de si mesmas. E aí o feminismo vem e abre essa possibilidade maravilhosa, que é uma mulher dizer, não, eu quero me dedicar à minha vida profissional, a viajar o mundo todo, a beijar bocas. Beijar bocas de todas as nacionalidades possíveis. Várias bocas. Eu falo que eu casei com trabalho, né? As pessoas querem que você dê algumas satisfações para elas, né? Uhum. Eu sempre, desde os 30 anos, quando eu saquei que aquela coisa que eu tinha acreditado até então, no cara ideal, era, né, só o filme errado que eu assisti, eu caí na real e fui trabalhar hard, né? E aí hoje as pessoas falam, mas você não tem filho, você não casou? Eu falo, casei com trabalho. Mas em relação a essa coisa de ter filhos e o desespero, tem uma outra questão também que eu vejo muito, que também está na obra da Miriam, em algum dos livros, porque na real são tantos, né? São 30 livros que ela escreveu e alguns deles são sobre mulher e envelhecimento. Tem uma questão que é muito forte, que é você tem que ter filhos para alguém cuidar de você na sua velhice, né? Outro dia tinha uns pedreiros aqui em casa e o cara me conhecia de quando eu era criança, estou no interior de Minas, as pessoas se conhecem, e ele falou, e você não tem filhos ainda? Ainda dá tempo, porque quem vai cuidar de você na velhice, né? Que é uma questão que muita gente, inclusive, tem filhos e tinham filhos no passado, muito pensando nisso, quem que é a filha que vai cuidar da mãe doente, né? Então, a gente ainda está com esses fantasmas todos para poder despachar para o lugar de onde eles vieram. Mas ainda tem essa questão, né? E como você disse aí, na Europa o pensamento é diferente. Eu tenho 45 anos, eu tenho um grande amigo que mora em Londres, e ele estava no Brasil semana passada, e a gente se encontrou, ele falou, você está tão bem, está tão linda, você ainda pensa em ter filho? Você devia pensar. Eu falei, Roberto, eu não congelei o óvulo, eu tenho 45 anos e eu não acredito em mãe solo porque tem muita dor nas costas, preciso de alguém para me ajudar a cuidar desse menino. E não tem mãe, não tem, né, assim, porque você precisa de uma equipe, né, eu acho, para cuidar de um filho. Enfim, cada um pensa de uma forma. Mas eu achei engraçado ele imaginar, ele conhece meus cabelos brancos, né, ele imaginar que eu ainda podia com 45 anos, quer dizer, pode-se, quem quer muito, quem congelou, né? Mas no meu caso, que nunca tive filhos, não congelei e tal, eu acho meio arriscado. Mas eu achei engraçado ele pensar que eu poderia. Eu falei, olha, que engraçado, talvez se eu tivesse num outro contexto, eu estava aí numa idade reprodutiva intensa ainda. Pois é, tá vendo? Não, isso é verdade, assim, você vai falar com pessoas, né, de outros lugares, e elas lidam com essa possibilidade com uma coisa mais natural do mundo. E essa fala que você menciona, né, que é o quem vai cuidar de você quando você estiver velha, essa é uma fala realmente muito, muito presente, assim, muito recorrente, né? E aí, sempre que alguém me pergunta se eu vou ter filhos e tal, eu digo que não sei, não tenho convicções ainda a respeito desse assunto, não decidi nada. E aí, às vezes, surge, mas quem vai cuidar de você quando você estiver velho? Eu digo, é para isso que eu trabalho, para ter dinheiro, para pagar alguém para cuidar de mim quando eu estiver velho. E tem uma coisa também, a gente conversando sobre, né, esse assunto hoje nosso, desde
passando também pelos filhos, pelos relacionamentos, por tudo isso, eu sempre tive dentro de mim uma coisa muito rebelde, sabe, também. Eu sempre achei muito cruel, muito chato essas cobranças da sociedade, sabe? Isso é uma coisa muito... Eu sempre achei muito pequeno, sabe? Você ter que se adaptar à sociedade, porque você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ser hétero, você tem que ser assim, você tem que ter filhos com quantos anos. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou. E hoje, mais madura, me incomoda mais ainda, sabe? E eu posso viver num mundo de fantasia na minha cabeça, mas eu tenho pra mim que se algum dia eu me separar, e se eu quiser namorar, eu vou namorar. Não interessa se é com um de 80 ou se é um de 20. Porque eu sempre, na minha cabeça, eu sempre achei que é um ato de resistência, sabe? Você tem que ser rebelde. Você tem que tirar a força de você para não aceitar. E mesmo se você aceitar, aceite porque você quer. A minha irmã do meio, o sonho da vida dela sempre foi ter filhos. Então ela teve. Mais tarde, mas teve. Tá tudo certo. Mas que você tenha consciência das coisas. Não case porque você tem que casar. Não tenha filhos porque você tem que ter filhos. Não arrume, não separe porque você tem que separar. Entendeu? Eu acho que o grande problema da humanidade é as pessoas fazerem coisas que elas não querem fazer. Sabe? Faça do jeito que você quer fazer. É difícil? Falar da boca pra fora? Claro, eu tive uma criação que colaborou para isso. Tive uma avó que trabalhava, um avô que tinha uma cabeça muito além da frente, a cabeça dele era lá na frente. Isso ajudou? Ajudou. Mas eu acho que a gente, sabe, precisa fazer esse movimento para parar de fazer as coisas da forma como as pessoas acham que elas devem ser feitas. Inclusive ter filhos para que esses filhos criem você. Quantos pais criaram filhos que hoje nem olham na cara deles? Quantos irmãos que não se olham, que brigam? Quantos filhos, sabe? Então, assim, eu acho cruel, sabe? Assim, essa forma como as pessoas deixam as outras tomarem conta da vida delas, entendeu? É muito violento, assim, na verdade, porque há uma colonização da sexualidade feminina, né? A sexualidade feminina, ela é colonizada pelos homens que ditam o que elas podem e o que elas não podem. Então, você só pode casar até os 30, você só pode ter filhos até os 30. Mas muito mais do que isso, é uma questão estrutural. Não sei se vocês conhecem a Valesca Zanello. Não. Nossa, cara, recomendo demais, assim, vocês precisam conhecer a Valesca Zanello. Ela é maravilhosa, é psicóloga. E ela, no livro dela, ela traz isso, assim, né? Os dispositivos de gênero que subjetivam a gente. Então, um dos que subjetivam a mulher é o dispositivo amoroso. Então, faz parte da identidade, é identitário. O desejo de estar num relacionamento é uma questão identitária para as mulheres, para 99,9% das mulheres. Porque a sociedade assim faz com as mulheres desde que elas nascem, né? Elas ensinam para as meninas que elas nasceram para o amor, que elas são seres mais sensíveis, que elas são seres mais relacionais do que os homens, que elas são seres mais ligadas à emoção, e que, para a existência dela ter um sentido, se concretizar de forma plena, ela precisa entrar num relacionamento. Isso é colocado pela via da identidade, está nas entranhas mesmo.
E aí você conseguir dizer para uma mulher que talvez o que ela queira de verdade não é um relacionamento, porque ela tem possibilidade de querer outras coisas, mas aquela mulher, quando ouve isso, ela não consegue acreditar que existe a possibilidade de gostar de outras coisas, de querer outras coisas, porque está na identidade dela a ideia de que a coisa mais importante da vida dela e que vai dar sentido é estar num relacionamento. É por isso que mulheres, de um modo geral, elas podem estar realizadas em todos os outros aspectos da vida delas. Se elas não estiverem num relacionamento, elas vão se sentir um fracasso. Todo o sucesso do mundo na vida profissional, na vida social, que elas conseguiram alcançar, não vai dar conta de contrabalancear o fracasso pessoal de não ter conseguido encontrar um relacionamento. Porque o relacionamento, o amor, está na identidade feminina. E isso é uma forma de colonização das subjetividades. As mulheres são colonizadas pelo patriarcado a partir daí, de quando elas nascem, e uma ideia como essa é introjetada nela, e ela vai passar a vida perseguindo o amor. Ela vai passar a vida inteira. Eu parei de perseguir, gente. Que não existe. Que não existe. Passada. Que não existe. Não existe. É isso. Meninas, olha, tantas coisas... Lorena, eu acho que a gente tinha que fazer, sério, uma minissérie com Lorena, tipo 4 episódios. É tanta coisa pra falar, meu Deus. Cara, é muita coisa. Eu tinha umas 10 coisas pra te perguntar. Eu acho que a gente tem que mudar a próxima temporada das Perennials, Quereres Parte 2, voltar com várias pessoas que a gente queria fazer mais, render assunto com elas, e a gente não, entendeu? O tempo não... Porque é muito assunto. A gente só tratou... que ela está trazendo é muito importante, né? É muito importante. Por isso que você tinha que falar muito mesmo, Lorena, assim, porque a gente está te ouvindo mesmo. É isso, né? Mesmo. Vamos para as nossas dicas? Dicas As Perennials. Então, já que a gente falou da Valesca Zanello, eu vou indicar aqui a leitura do livro dela, que é maravilhoso, que é um livro, assim, que vai colocar a sua cabeça para explodir. Anota aí que o nome do livro é grande. Eu já tô aqui no Amazon nervosa, pode falar. Vai lá, Saúde Mental, Gêneros e Dispositivos. Cultura e Processos de Subjetivação, Valesca Zanello. Esse livro é simplesmente maravilhoso. É um livro para você ler 170 vezes. Mas não é um livro para... Você é uma psicóloga, uma pessoa comum e tal. Eu vou gostar desse livro? Vai gostar. É uma leitura bem tranquila, assim. Legal. Talvez ali a primeira parte do livro, a introdução, se eu não me engano, em que ela fala um pouco sobre o processo histórico de saúde mental. Aí ela fala um pouco ali sobre um processo histórico, talvez aquela parte fique um pouco distante. Para quem não estudou a história da loucura e tal, pode ficar um pouquinho distante. Mas depois que passa essa parte, qualquer pessoa entende perfeitamente, e o livro é maravilhoso e merece ser lido muitas e muitas vezes. Vou colocar na minha listinha aqui. Queria indicar um filme também, que é um filme que fala sobre codependência, assim, né? Tem na Netflix e se chama Era Uma Vez um Sonho. É um livro muito bacana, que fala, assim, fala não, né? Mas ele retrata uma dinâmica familiar de codependência emocional, e eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, porque abrange a realidade de muitas pessoas, né? É um filme denso, é um filme difícil de assistir, tem vários gatilhos. Ele retrata a história de uma família que
um dos integrantes da família sofre com dependência química e o quanto isso desorganiza a família inteira. Mas como essa é uma realidade de grande parte das pessoas, tem um alcoolista em casa, tem um dependente químico em casa, acaba sendo um filme que retrata mesmo a experiência que muitos de nós vivemos, retratou muito a minha experiência, foi um filme que me marcou muito. Então eu queria deixar ele como indicação aqui, que também é um filme muito bacana. Era Uma Vez um Sonho, tá lá na Netflix. Vai lá, Nath, você. Vai lá, Então, Nath. Eu estava aqui fuçando, gente, estava prestando atenção, mas estava dando uma fuçadinha aqui para lembrar, porque eu vejo tantos filmes. É um filme muito engraçado que eu assisti na Netflix, que chama-se Elvira. É uma mulher, é um filme espanhol, com aquele humor gostoso dos espanhóis. Ela tem 40 anos e vive para cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. E o marido, Gustavo, é quem trabalha, quem traz o dinheiro para casa, mas um dia ele literalmente vai comprar cigarros e não volta. E a Elvira fica louca porque ela continua querendo encontrar o amor da vida dela, então ela faz loucuras mesmo, assim. Ela, na verdade, o título em português é engraçadíssimo, que é assim, Elvira, peraí que eu queria... Ele tem o nome dela, Elvira, e tem um subtítulo que eu queria, como é que é? Peraí, deixa eu achar aqui o subtítulo, porque ele já é, eu acho que convidativo, assim. Te daria minha vida, mas a estou usando. Ela é uma atriz maravilhosa, espanhola, tem uma trilha sonora gostosa demais e é uma mulher à beira de um ataque de nervos porque ela quer ter um parceiro. Afinal de contas, falaram a vida inteira dela que ela só seria inteira se ela encontrasse a outra metade da laranja. Né? Ela ouviu muito Fábio Júnior e aí ficou desesperada. Né? Como a grande maioria das mulheres da nossa geração, né, gente? Como que você tira de dentro de você, que eu acho que é a grande questão, aquilo tudo que foi introjetado a vida inteira, né? Então você fica lutando contra o filme da Disney, A Branca de Neve, aí fazendo muita terapia, né? E a gente vai. Gente, eu não vou indicar nada não, porque eu não tive tempo, mas eu me lembrei aqui, agora a Nath essa semana colocou um dos filmes que eu mais amo na vida e eu cada vez mais entendo por que eu amo esse filme, porque ele é totalmente do que eu acredito, entendeu? Você sai fora do padrão que é Pequena Miss Sunshine. É dos filmes que eu mais amo na vida. Eu falo, gente, eu amo dois filmes muito estranhos, Pequena Miss Sunshine e Bastardos Inglórios. São duas coisas tudo assim a ver, né? E Pequena Miss Sunshine, eu acho que eu nem preciso contar a história, né? Mas a menina, ela é de fato, assim, aquela apresentação dela, né? Daquele ensaio que ela faz com o avô dela, né? No meio daquela padronização de misses americanas, né? Que a gente... Não, mini-misses, né? Que é pior. Mini-misses, né? Miss já é meio engraçado, mas mini-miss é muito engraçado. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum programa, passava, eu não sei mais se passa, um programa que passava, que acompanhava essas pequenas mini-misses, assim, se preparando para esses concursos que tem nos Estados Unidos, que é uma coisa louca, né? Elas são pequenas... mini adultas, né? Com aquelas roupas espalhafatosas, aquelas unhas grandes, menina de 6 anos, né? Com batom, com cílios postiços. É uma loucura esse tipo de concurso nos Estados Unidos. E Pequena Miss Sunshine, gente. Pequena Miss Sunshine é ensaiada pelo avô. Um avô porra louca, né? E ela chega lá, ela faz aquela apresentação sensual, que é maravilhosa. Entendeu? Inclusive o vídeo, né, que a gente colocou no nosso Instagram, para quem quiser rever esse momento histórico do cinema. Histórico do cinema. E já é um clássico, né? Apesar de não ser um filme tão antigo, eu acho que ele já é um clássico, sim. E é uma delícia. Olive, que hoje já deve ter 7 filhos, né? Já casou, já separou, mas a menina Olive lá com seus 6 anos de idade é a coisa mais maravilhosa. Dá uma confiança na gente que tá com aquela barriguinha, não dá, Fernanda? Não, dá uma confiança, gente. Dá uma confiança em tudo, assim, sabe? A Pequena Miss Sunshine, ela é uma lição ali, com aquela família também muito fora do padrão de tudo, né?
E é isso. Vai ver, sabe? Você tá aí triste, vai ver Pequena Miss Sunshine, Vai sabe? rir, Pequena vai Miss rir. Sunshine não é só rir, ela é rir se você se emociona, você pensa na vida. E é isso, para deixar o seu dia mais É uma feliz. risada de qualidade que eu falo, uma né? risada Porque de tem qualidade. uns filmes de humor que você sai vazio do jeito que você entrou. Mas Exatamente. Sunshine tem uma mensagem, né? Por isso que eu Tem. acho que é bem legal. É maravilhoso, é maravilhoso. Gente, foi maravilhosa essa conversa. É isso, nem preciso render Ô, muito Lorena, assunto, porque a fica gente já aí pra sabe. gente continuar conversando, entendeu? Fica, vai ter bolo, né? Passa um café. Pão de A queijo. gente troca pão de queijo por acarajé. Eita, vai dar boa essa Ai, troca. delícia! Como eu amo acarajé, como eu amo a Bahia. Já falei, gente, vou falar de novo. Fica o povo aí querendo sair do país. Não, a Bahia é meu país. Eu vou pra Bahia. Se o bicho pegar, eu vou pra Bahia. Entendeu? Vai ter Muito Bahia pra obrigada. todo mundo. Acho que Valeu, hoje a gente querida. pode, no final do episódio, né, neste momento de muita reflexão, eu acho que a gente pode tocar para Bahia, inclusive. Vamos tocar pra Bahia. Vamos tocar pra Salvador, né, Bahia. que a gente tá indo, Lorena? Isso aí, É isso mesmo. Estamos chegando para almoçar, tá? isso aí. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Vocês já sabem. Festas, palestras, talks, tal. Fale com @asperennials.com.br ou acha a gente no Instagram. Um beijo. Tchau. Beijo, gente! Tchau.